Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês o Bafomé. Esse amigurumi tão polêmico, eu tenho bastante encomenda deles, bastante mesmo, viu gente? Então eu queria trazer para vocês, é lógico, é óbvio, assim como qualquer outro animalzinho, faz quem quer. Mas é bom a gente conhecer um pouquinho sobre ele e por isso eu tô deixando lá no blog Meu Mundo Craft para vocês algumas matérias, o resumo de algumas matérias e o link da onde eu tirei alguns resumos para vocês lerem e se informarem melhor a respeito. Assim vocês não vão perder alguma encomenda que aparecer, tá bom? Porque assim como muita coisa na vida, ele não é o que parece ser. Tá? Mas aqui falando em matéria de trabalho que a gente vai fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui algumas características importantes que ele tem. Assim, se vocês resolverem trocar de fio, alguma coisa, e fazer alguma alteração, vocês não se perderem, para não perder também a essência dele, tá legal? Olha, é necessário, bastante importante, que ele tenha esse símbolo de ponta cabeça, e se vocês lerem a matéria, vocês vão entender o porquê, tá legal? Ele tem olhos enormes, gente, ele precisa ter esses olhos enormes, é muito característico dele, tá? Então não queira colocar um olho menor para ele ficar meiguinho, nada disso. Isso é uma característica vital dele, tá? Olhos enormes e consequentemente esses chifres grandes. Alguns amigurumis, eles não têm as orelhas e isso não desqualifica ele, tá? Eu prefiro fazer com orelhas e tô passando a receita completa aqui para vocês com orelhas. Quem quiser fazer sem, pode fazer sem. O importante é que ele tenha olhos enormes, o símbolo e esse chifre aqui, que pode variar bastante o tamanho. O chifre não é importante, mas agora a minha saída melhor aqui dos que eu faço são todos com esses chifres grandões, tá bom? Olha, ele tem um rabo aqui atrás, e o rabo pode ser do tamanho que quiser. Eu faço o meu assim, estou passando para vocês como tudo que eu passo, do jeito que eu faço. Ele foi feito com fio bela, mas você precisa ter a lã aqui na cor, para você poder fazer o pelinho dele. E esse pelo só dá para fazer com lã mesmo, tá bom? Então, fora isso, ele não tem mais nenhuma característica assim marcante, tá? Vamos agora à nossa videoaula. O material dele é simples, básico, já tô deixando aqui para vocês. E com tudo isso em mão, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Bom, gente, para iniciar, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos. Então agora, aquela coisinha que a gente faz em todo amigurumi, basicamente em todos, né? Olha, vou fazer uma carreira agora com 6 aumentos, depois um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, e aí eu vou assim até 7 pontos e um aumento. Já estou deixando aqui do lado para vocês a sequência, tá bom? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que esse daqui em especial eu vou fazer com ponto square, tá? O ponto baixo cruzado que eu já mostrei para vocês assim detalhadamente. Estou deixando novamente aqui no cantinho do card, tá bom? Devido ao tamanho que a minha cliente pediu. Então só vou mudar de ponto para ajustar para o tamanho que ela quer. Mas pode fazer com outro, não tem menor problema, tá? Esse daqui pode fazer com qualquer um. Então vamos lá. Fazer carreiras de aumentos até 7 pontos e um aumento. E aí eu volto aqui pra gente continuar. Bom, gente, terminadas as carreiras, eu agora vou fazer 7 carreiras sem aumentos, tá? Olha, queria lembrar vocês que eu estou usando um fio de dentro e um de fora, tá? Fio duplo. Estou fazendo isso aqui com fio duplo. De repente vocês vão fazer com fio só, achando que vai ficar do tamanho que eu falei. É fio duplo, tá bom, gente? Bom, gente, agora nós vamos começar a fazer as carreiras de diminuições. Se você quiser, você já pode marcar a localização dos olhos. Contando daqui pra cima, da última carreira aqui, que eu fiz, que é igualzinho às outras, né? 1, 2, 3. Aí você vai colocar entre a terceira e a quarta. Ou vindo daqui pra cá, entre a carreira 13 e 14, tá? Coloca um alfinetinho, marca um olho, 11 pontos de intervalo, você marca o outro. Quando eu for colocar os olhos, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Aqui agora nós vamos fazer carreiras de diminuições até
3 pontos e uma diminuição. Tô deixando para vocês a sequência aqui do lado, tá bom? Mas enquanto você vai fazendo, também vai enchendo, mas óbvio, vai colocar os olhos primeiro, tá? Quando eu for colocar os olhos, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, vou colocar os olhos e antes de colocar os olhos, eu vou passar aqui um fundinho preto com giz pastel. Giz pastel seco, eu já falei bastante para vocês aqui sobre o giz pastel, tá bom? Vou usar o preto aqui, que é da cor do olho que eu estou usando. Isso aqui é para ele esfumar em volta do olho. E é melhor fazer isso antes de colocar o olho. Porque se você fizer depois, bem na bordinha assim do olho, não vai aparecer. Deixa eu colocar aqui o olhinho, para ver se... Olhinho não, olhão, né? Esse olho é desproporcional até pelo tamanho do bichinho, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei 11 pontos de intervalo. Gente, me desculpe. São 15 pontos de intervalo, tá bom? Eu já fiz a correção lá quando eu falei. Estou falando aqui novamente, tá? São 15 pontos de intervalo. Então deixa eu colocar aqui pra ver se já ficou bom o tamanho aqui. Vou reforçar um pouco mais aqui esse preto aqui. 15 pontos, porque senão depois não vai dar pra colocar a fuça, tá? A fuça vai ficar pequena aqui. Tá bom, gente? Olha, é isso daqui, tá? Fica pretinho em volta aí. Então agora é só colocar a trava. Colocar um paninho aqui embaixo. Esses olhos grandes é sempre bom a gente proteger na hora de colocar a trava. A trava dele é bem grande, viu, gente? É isso aí mesmo. Que é um olho bem maior. Compensação é bem mais fácil de prender do que as outras, né? É isso aí, tá bom, gente? Agora eu vou continuar aqui diminuindo. Eu tô aqui em 5 pontos e uma diminuição. Vou continuar diminuindo até chegar mais embaixo. Até 3 pontos e uma diminuição, como eu falei pra vocês. Bom, gente, terminado aqui, cheguei a 3 pontos e uma diminuição. E agora vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Aí, feita essa carreira, eu volto aqui pra gente continuar. Terminado aqui a carreira de pontos baixíssimos, eu agora vou começar a fazer carreiras de aumentos. Então eu faço agora 3 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, sempre pegando aqui, olha, na alcinha de trás, olha só aqui, ó, na alcinha de trás, ó, ponto baixíssimo, na alcinha de trás do ponto baixíssimo, tá bom? Então agora eu faço 3 pontos e um aumento, depois 4 pontos e um aumento, e eu vou assim até 6 pontos e um aumento. Então, terminadas essas carreiras de aumentos, eu volto aqui pra gente continuar. Feitas essas carreiras de aumentos, agora nós vamos fazer 7 carreiras sem aumento algum. Aí, terminadas essas 7 carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, gente, então agora nós vamos começar as carreiras de diminuições. Vamos para 6 pontos e uma diminuição, depois 5 pontos e uma diminuição, e a gente vai fazendo assim até fechar tudinho aqui, tá bom? Fazendo e recheando, e depois eu volto aqui pra gente fazer as demais partes. Bom, gente, nós vamos começar a fazer agora a fuça. E para a fuça nós vamos fazer o seguinte, olha, 12 correntinhas. Aí eu vou voltar aqui, olha, no segundo ponto e eu faço um aumento, 2 pontos baixos juntos, tá? Agora eu sigo aqui com 9 pontos baixos. Muito bem, agora aqui no último aqui eu faço 3 pontos juntos. E agora eu faço 10 pontos. O último ponto vai ser em cima desse primeiro aumento aqui que a gente fez. Então, dessa forma, a gente tem aqui, olha, um aumento com 3 pontos. E aqui acaba ficando também um aumento com 3 pontos, tá? A gente vai fazer isso aqui de forma circular, tá? Como a gente fez o corpinho, como a gente vem fazendo tudo sempre, tá? Então tá, aqui na próxima carreira, já subo aqui, ó. Aliás, subo não, viro, né? Pro primeiro ponto, aí eu faço um ponto, um aumento,
e 9 pontos. Agora eu faço um aumento, um ponto e um aumento. E 9 pontos. E no último aqui, um aumento. Próxima carreira, um ponto, um aumento e 10 pontos. Agora, um aumento, 2 pontos, um aumento e 10 pontos. Um aumento e um ponto. Essa altura aqui a gente está com uma carreira de 32 pontos. Agora nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento. Muito bem, gente, feitas essas 2 carreiras, agora é só fazer uma carreira com ponto baixíssimo, depois cortar deixando um fio longo para costura, tá? Bom, gente, vamos fazer o bracinho agora. Olha só, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e depois 6 aumentos, tá? Então agora eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento. Ok, então a partir daqui eu vou fazer 8 carreiras sem aumentos. Aí, terminadas essas carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, então agora vamos fazer uma carreira com 4 pontos e uma diminuição. E agora uma carreira com 15 pontos. Bom, agora a gente já pode colocar o enchimento aqui dentro. Não precisa ser muito. E agora a gente faz uma carreira com um ponto e uma diminuição a volta toda. Bom, agora a gente vai juntar as 2 partes, dobrar aqui ao meio e vamos tecer nas 2 partes juntas aqui 5 pontos. Aí é só cortar deixando o fio longo. Pra deixar o fio para costurar aqui, viu, gente? Deixa assim, ó, uma parte menor e a outra bem maior, que fica mais invisível a costura. Não fica bem visível, né? Mas fica menos aparente. Fazendo a costura com um fio só. Então um deles aqui a gente vai depois sumir com ele aqui pra dentro e o outro a gente vai costurar. Pode fazer a mesma coisa no focinho e nas outras partes que precisam de costura. Gente, nós vamos fazer agora o pezinho. Para o pezinho, sei que vai ficar bem difícil de ver aqui, porque eu tô fazendo com preto, mas não tem assim nenhuma mágica, uma coisa difícil não. É só vocês irem seguindo a legenda e o que eu tô falando, tá bom? Olha, um anel mágico com 6 pontos. Agora eu farei uma carreira de aumentos, com 6 aumentos aqui. Aquele início tradicional, tá bom? Então, depois eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento. Tô deixando aqui do lado pra vocês, tá bom? Até 3 pontos e um aumento. Aí feito isso, eu volto aqui pra gente dar andamento. Bom, gente, então chegamos aqui ao final dessa carreira aqui, tô fazendo o aumento último aqui, e aí já corta o fio, tá? Mas, na verdade, não precisa terminar esse ponto, vamos deixar ele assim e vamos colocar o outro aqui. Nós vamos fazer uma troca de cores aqui, mas não é aquela troca de cor que a gente já continua com o ponto que a gente tá fazendo. Nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então eu concluo o ponto com a nova cor. Deixa eu passar esse fiozinho pra cá. E agora a gente faz aqui uma carreira de pontos baixíssimos. É bom deixar os pontos dessa carreira aqui agora não apertados, tá? Um pouco mais folgadinho, porque senão ele vai apertar aqui essa primeira parte, essa parte preta. Aí vai parecer que ela tá franzida. Prontinho, gente, olha. Agora nós vamos fazer 2 carreiras sem aumentos. A primeira vai ser pegando por aqui, ó. Porque se você pegar por aqui, vai ser a mesma coisa que tivesse feito o ponto direto aqui, tá bom? Vai ficar aparecendo o ponto na carreira de baixo. Então,
Esse primeiro aqui que é mais difícil, aqui tem bastante linha aqui, né? Ó. Então, vamos continuar aqui fazendo 2 carreiras sem aumentos, tá? Terminadas essas 2 carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Então, gente, vamos fazer agora uma carreira com 3 pontos e uma diminuição. Depois, uma carreira com 2 pontos e uma diminuição. Aí, feita essa carreira, a gente faz uma carreira com pontos baixíssimos. E aí, reserva, tá? Bom, gente, então agora vamos fazer o rabo. Para o rabo, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos. E agora eu vou fazer 2 carreiras novamente com 6 pontos. Essa parte aqui, o rabo, pode ser feita, se você está fazendo ela todinha com ponto cruzado, você pode fazer essa parte aqui normal, tá bom? Mas eu vou continuar aqui com ponto cruzado só para não perder a mão. Então agora eu vou fazer uma carreira com 1 ponto e 1 aumento. Bom, a partir daqui eu vou fazer 7 carreiras sem aumentos. Bom, gente, então agora vamos a uma carreira com 1 aumento e 2 pontos. E agora 4 carreiras sem aumentos. Bom, gente, agora é só juntar as 2 partes e fechar fazendo ponto dos 2 lados. Pronto, 6 pontinhos, arremata e corta, deixando um dos fios mais compridos para poder fazer a costura. O rabinho ainda não acabou, a gente precisa colocar uns pelinhos aqui embaixo, tá? Gente, nós vamos fazer agora a orelha do nosso bafomé. Olha só que gracinha, parece aqueles biscoitinhos da sorte, um risoles, né? Fica muito bonitinho. Mas vamos lá então. Olha, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos. E depois uma carreira com 6 aumentos, então eu tenho agora 12 pontos. Aquele início bem básico, tá bom? Agora nós vamos fazer 12 aumentos, então são 2 carreiras só de aumentos, essa daqui e a próxima aqui que eu vou fazer, tá bom? Ficando assim com 24 pontos. Prontinho, gente. Então agora nós vamos fazer aqui uma carreira com 1 ponto e 1 aumento, tá? Volta toda, sempre continuando com o mesmo ponto cruzado, tá? Então, gente, chegando aqui ao final, olha, 1 ponto e 1 aumento, né? Eu vou agora inserir a agulha aqui nesse primeiro da próxima carreira e vou dobrar colocando aqui, tá? Já fizemos isso em diversos. A diferença desse daqui é o seguinte: nas outras nós fizemos 1 ponto em cada ponto aqui para fechar, né? Esse daqui nós vamos fazer 1 ponto e 1 aumento, tá? Aí no próximo a gente continua com 1 ponto e 1 aumento. A gente vai assim até fechar ele todinho, tá bom? 1 ponto e 1 aumento, 1 ponto e 1 aumento. A gente vai seguindo assim até fechar isso aqui tudo, tá? Com 1 ponto e 1 aumento. Então, vamos lá. Olha só, gente, muito bonitinho, né? Vou tirar isso aqui agora, que agora eu não tô precisando mais disso daqui. Então, agora eu vou fazer aqui a volta toda, vou retrocedendo aqui com um ponto caranguejo. Olha aqui como é que ficou esse aqui, tá bom? Então, ele vai ter só um lado por causa desse ponto caranguejo que a gente vai fazer agora, tá? Então, agora, olha, se você ainda não fez, não viu, tô seguindo aqui, mas eu vou mostrar pra você. Você vai fazer o ponto baixo de trás pra frente, tá bom? Olha, coloca a agulha aqui, vem retrocedendo com o ponto. Faz assim e depois puxa uma laçada. Novamente, entra aqui no próximo ponto, você vai fazendo ele de trás pra frente. Puxa uma laçada. Então, você tem 2 laçadas aqui na agulha. Deixa eu separar aqui, ó. Tá vendo? Você tem 2 laçadas. Com a próxima, você puxa. É um ponto baixo que vem de trás pra frente, tá bom? Gente, quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, olha. Vocês conhecem aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
Ontem, quando eu já estava terminando o dia, eu fiz essa orelha aqui, que foi a primeira que eu mostrei pra vocês, né? Hoje é outro dia, pela manhã cedinho, continuando a gravar aqui pra vocês. Fiz essa daqui. Parece a mesma coisa, né? Só que não, como dizem a moçada hoje em dia, só que não. Olha só, se colocar bem certinho aqui, vocês vão ver que a que eu fiz agora tá maior. Eu sei que assim não aparece, né? Mas a verdade é essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a realidade, olha. Tá maior. Se eu colocar lá, a diferença é pouca, quase não vai perceber. Mas eu tô sabendo que não está certo, tá bom? Então, é lógico que essa daqui eu vou descartar, vou deixar aí, quem sabe, com outro amigurumi. E vou fazer agora outra dessa daqui, tá bom? Por isso que é bom a gente fazer as duas pernas, os dois braços, tudo que tem que fazer igual e repetido no amigurumi, a gente fazer no mesmo momento. Então, gente, olha, fiz a outra orelhinha, né? E vejam que agora sim eu tenho as duas do mesmo tamanho, tá? Tanto aqui como aqui, olha, tá do mesmo tamanho, qualquer ângulo que você veja, tá bom? Agora sim. Gente, nós vamos começar a fazer o chifre e para fazer ele eu peço atenção de vocês, tá bom? Porque tem uma distribuição diferente de pontos. Olha, aqui, e também porque eu tô trabalhando com preto, né, aqui. Aqui eu tenho um anel mágico com 5 pontos, tá bom? 5 pontos. Então agora eu vou fazer 2 pontos, fazer aqui juntinho com vocês. Eu sei que eu tô fazendo com preto e tudo, mas vamos lá, olha. 1 ponto, 2 pontos, um aumento. Esse primeiro aqui é chatinho, porque tem o fio que marca aqui. E aí, novamente, 2 pontos. Agora eu vou virar ele pro lado de cá, porque como é uma coisa bem fininha, pequenininha, ele vai virando pro outro lado, né? A gente quer ele pra cá. Sempre trazendo o fiozinho guia quando a gente tá fazendo um projeto bem pequenininho assim, tá? O início é bem pequeno, o fio guia, ele ajuda a gente a fechar. Nós já fizemos isso no rabinho e em diversos outros amigurumis aqui no nosso canal. Deixa assim, assim, pronto. Próxima carreira. Próxima carreira são 3 pontos. 3 pontos e um aumento. Esse início aqui, ele é bem chatinho mesmo, viu, gente? Eu tava ali com 5 pontos, é chatinho. E 2 pontos, que são os pontos que sobram aqui, tá? Então agora, na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos, um aumento e 3 pontos novamente, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês, no papel, o que é que a gente vai fazer daqui em diante e qual é o esquema de distribuição desse chifrinho aqui. Vou tentar, tá bom? Demonstrar pra vocês aqui de forma simples o que que a gente tem ali no chifrinho, olha. Temos o anel mágico, tá bom? E aí nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5. Ali em volta, né? Como vocês viram. Então, aqui a gente, na segunda carreira, a gente tem 1, 2... Aí a gente tem aqui, ó, o aumento e 1, 2. Na outra carreira, 1, 2, 3, um aumento e 1, 2. Na outra carreira, 1, 2, 3, um aumento. Aqui, deixa eu fazer assim, senão eu confundi vocês. Um aumento e 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer isso aqui até lá em cima. Qual que seria a próxima? Qual seria não? Qual vai ser a próxima carreira, tá? 1, 2, 3, 4. Um aumento.
1, 2, 3. A outra. 1, 2, 3, 4. Um aumento. 1, 2, 3. Coloquei encolhidinho aqui, né? 4. Tá bom? Então o que que acontece? Veja bem, olha. A gente vai fazer o seguinte. Na próxima carreira, 1, 2, 3, 4 e 5. O aumento fica aqui. A gente precisa alcançar uma carreira com 5 pontos aqui. Mas aqui só sobra esse restante de 4. Então na próxima carreira, depois dessa, a gente vai passar o aumento pra cá. E aí a gente tem 5. Vou aqui para mostrar para vocês novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E o aumento. Uma hora, uma carreira, o aumento tá aqui. E na outra ela tá aqui. Uma aqui, outra aqui. E vai contando os pontos para não se perder, tá? 1, 2, 3, 4. Então agora eu preciso fazer outra carreira com 5 e 5, tá? Senão o chifre ele vai ficar todo torcido e não vai ficar uniforme. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Põe um aumento aqui. E agora sobrou uma perninha do aumento aqui. E a gente vai fazer o ponto que estava faltando. 1, 2, 3, 4, 5. É o ponto que está faltando para fazer 5. Tá bom? Nós vamos fazer isso até alcançar 9 pontos dos dois lados, tá? Até eu ter 9 e 9. Então, essa receitinha todinha, estou deixando aqui do lado para vocês. Então, gente, já fiz aqui o meu chifrinho todo. Cheguei nessa parte aqui de 9 pontos, um aumento e 9 pontos. Ele fica todo curvadinho assim, bonitinho, né? Então, vamos lá, olha. Nessa carreira aqui, é a carreira final. Então, vou fazer aqui, olha, 9 pontos. Um aumento. Nove pontos novamente. E um aumento. E agora, seria a gente passando para a próxima carreira, né? Não precisa, tá, gente? Aqui eu vou fazer novamente um aumento. E aqui, ó, do lado, um ponto baixíssimo, tá? E aí a gente corta. Cortar um menor e outro bem maior, que é pra costura. Tá? E com esse pontinho final aqui, deixa eu tirar esse aqui pra não atrapalhar. Com esse final aqui, a gente vai conseguir colocar ele certinho ali na cabeça do nosso bafomé, tá bom? Então agora a gente vai fazer a montagem dele. Então, gente, vamos começar a montagem do nosso bafomé. Aqui, olha, eu marquei aqui, coloquei só um chifrinho para ficar mais fácil, tá? Entre a segunda e a terceira carreira, olha só, tá bom? Aí você coloca o seu chifrinho. Esse aqui meu ainda não está recheado. Eu fiz um só para vocês verem, ó. Mas é colocar aqui, entre a segunda e a terceira, tá bom? Fica assim, ó, tá? E aqui, vamos aqui ao focinho dele. Deixa eu dar colocar um pouco de enchimento aqui dentro. E vamos colocar aqui a fuça dele, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui, onde eu fiz o acabamento, aqui onde terminou, pra baixo. Fica melhor, tá? E aqui ele vai entre as carreiras 13 e 14, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou colocar o centro dela. Vou prender aqui, ó. E aqui, fazer o enchimento aqui. Primeiro, você vem costurando tudo aqui e depois coloca o enchimento, tá? Tô colocando aqui primeiro, só pra mostrar pra você as marcações. Já fiz costura aí pra vocês em vários amigurumis, tá? Então, qualquer dúvida, dá uma corrida lá pra dar uma olhadinha nos outros.
Ó, aqui, vamos colocar aqui também e prender aqui embaixo. Aí tem a fuça dele aqui. Então agora, prender aqui as perninhas dele, que fica mais fácil prender as perninhas primeiro, ó. Vamos colocar aqui as perninhas. As perninhas aqui, olha, gente, é bom fazer assim como a gente costuma fazer, sabe? Colocar aqui, ó, encostar aqui, deixar ele em linha reta e colocar aqui, pra ver como é que ele fica, né? Mas, se você quiser contar entre as carreiras, 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É 7. A minha quase, eu tava marcando aqui no olhômetro, mas eu tenho aqui anotado, dá sempre a mesma coisa aqui, ó. Aqui as carreiras 7. Deixa eu só apoiar aqui pra marcar aqui melhor. E aqui, 7. 8, 9, 10, 11. E a 11, sempre a mesma coisa, olha. Entre 7, 8 e 11 e 12, tá? E aí eu vou colocar outra aqui também, só mais pra gente ter um parâmetro aqui, ó, tá? Aqui, e os bracinhos. Os bracinhos são mais assim intuitivos, sabe? Você põe aqui, olha, encosta aqui nele. Deixa eu pegar mais alfinete. Ó, encosta aqui nele, tá? E coloca o alfinetinho aqui. Eu falei pra não encher muito aqui, gente, que é pra ele não ficar com os braços abertão assim, sabe? Ficar mais viradinho pra frente. E a mesma coisa o outro aqui. Caso o seu ainda assim fique com os braços abertos, só dá uns pontinhos aqui pra ele segurar, tá bom? Agora, o rabinho, que ainda falta colocar os pelinhos dele aqui, mas a gente já vai posicionar ele aqui. Prender aqui embaixo assim, ó, gente, ele sentadinho aqui e você prende aqui, tá bom? Então, vamos lá, virar assim, ele pra cima. Posiciona ele olhando aqui o centro das perninhas aqui, tá bom? Ó. Aí é só fazer as costuras aqui. Ele, na verdade, não é complicado, ele é simples. Esse chifre dele aí é que requer uma atenção só. Depois que costurar, ele não fica assim pra cima, tá? Ele fica abaixado, ele tá aqui assim por causa do alfinete, tá bom, gente? Então agora é fazer as costuras e eu volto pra gente fazer o acabamento aqui do rostinho dele. Bom, gente, agora nós vamos fazer o símbolo aqui do pentagrama do nosso Bafomé, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Entre os olhos eu coloquei um alfinete, marquei tudo aqui já com alfinete, tá? Marquei aqui, subindo a primeira linha, entre a primeira e a segunda. Agora, daqui pra cá, fica assim, tipo, vai ter que ver como é que está o seu aí, tá? A melhor orientação que eu posso te dar, eu vou passar agora pra você, olha. Tô fazendo um pouquinho aqui do lado do olho, olha só. Vou colocar aqui bem pertinho pra vocês, ó. Aqui, tá? E bem acima, indo em linha reta aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Indo em linha reta, ponho o de cima. A uma carreirinha aqui, olha, tá vendo? Um pontinho de distância do chifre, tá? Eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta. Mas isso aí não é muito rigoroso não, viu, gente? Vocês têm que achar o de vocês, porque a cada um que eu faço, a localização fica diferente. O importante é que essas duas linhas aqui estejam retas, olha. Tá bom? Elas não ficam assim, curvada assim, nem pra cá, inclinada, é reta aqui, ó, essa e essa é reta, essa e essa é reta também, tá bom? E aqui no meio, tá? Agora, a ligação aqui a gente vai ter que fazer das pontas o mais próximo possível de um lugar onde a gente possa esconder depois o fio, tá? Eu vou entrar aqui por aqui, alguns deles eu já entrei aqui por baixo, aqui, ó, tá? Também pode fazer isso a qualquer momento.
agora ou antes de fazer essa montagem dele todo, tá bom? Mas é legal fazer depois que a cabecinha já tá recheada, porque é pra linha não ficar muito esticada e nem folgada demais, tá? Olha, eu vou entrar e vou sair aqui, ó, nesse primeiro aqui, onde tá aqui, ó, tá? Esse daqui. Então, já vou até tirar esse daqui, que é para não confundir depois, tá? Vou bordar aqui com um fio só, tá? Ó, a gente vai fazendo, o preenchimento vai saindo junto, mas depois é só limpar, tá? E a gente empurra depois para dentro com a agulha de crochê. Vou fazer, olha, com um fio só, tá? Não é necessário fazer com dois, mas se você quiser que fique mais forte, mais evidente, faça com dois. Daqui, eu venho aqui embaixo. Eu vou deixar diversos desenhos para vocês lá no blog, tá? Você olha e vê como fica mais fácil você fazer, porque de repente você tá fazendo com um fio mais grosso, um fio mais fino, e aí o caminho fica sendo outro, tá? E daqui eu saí pra cima do olho, aqui ó, esse olho de cá, tá? Agora daqui eu vou vir pra cá. E vou voltar aqui no meio. Deixa eu tirar esse também, e esse que eu não tô mais usando. Como eu disse, esse fio não pode ficar nem flácido, folgado aqui, e nem apertado, tá? Daqui, vamos vir aqui pra cima. E volto aqui pra baixo, ó. Eu tô, na verdade, mostrando pra vocês como eu estou fazendo esse meu aqui, tá? Outros eu já fiz de forma diferente também. Não tem problema. Daqui, vou vir pra cá. Ó, e volto aqui pra baixo. De repente você encontra aí no seu um caminho mais fácil, né? Não tem problema algum. O que importa é que no final o desenho fique dessa forma. Ó, e agora é só vir para cá, tá bom? Aqui eu vou sair aqui para trás do chifrinho, ó, que é para sumir com esse fio. Fica mais fácil. Agora vamos ajeitar aqui o fio, ó. Agora vamos virar aqui e sumir com o fiozinho pra cá, ó. É isso aqui, gente. Então agora nós vamos colocar os pelinhos dele aqui na ponta do rabo. Olha, veja só, para os pelinhos eu cortei aqui alguns fios de lã, precisa ser de lã, tá? Porque se não for lã não vai dar para fazer o pelinho. Eu cortei fios com 40 centímetros aqui. Deixa eu ver aqui quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou colocar dobrado, então são 10 fios de 40 centímetros aqui. Isso aqui é um fio que a gente chama de lã, né? Mas não é lã, né? É fio sintético, né? A gente já sabe disso. Se eu não estiver enganado, esse daqui é fio família. Acho que esse aqui é fio família, sim. Mas você só precisa de um fio de lã, seja ele qual for, mais grosso, mais fino. E a quantidade de fiozinho aqui vai depender dos pelinhos, tá? Então eu tô aqui, olha, dobrando ele ao meio, 40 centímetros, então eu tenho 20 aqui. E aí, estou colocando aqui, olha. Ó, só puxar aqui, puxei 2, puxo aqui. Como a gente faz aqueles pingentes de chale, né? Deixa eu pegar mais aqui. Vou pegar mais 2 aqui. Aí eu vou repetir isso com todos os fiozinhos.
Eu tenho mais um fio cortado aqui, eu vou colocar ele. Só sobrou um aqui. Bom, agora eu vou rasquear isso aqui pra virar pelinho, né? Bom, quando a gente rasqueia alguma coisa que tem a ponta dele, que ele não tá na trama, por exemplo, como o ursinho que a gente rasqueia aqui em cima, né? Esse aqui é diferente, ele tá pendurado aqui em uma ponta, então junta bastante aqui, olha, pelo fiapo do pelo na rasqueadeira. Isso aqui, gente, dá pra reservar, misturar com enchimento. Logicamente a gente não vai colocar dentro de um bichinho claro, vai colocar num bichinho mais escuro como esse daqui, principalmente para colocar nas pontas assim, ó, dos pés, aqui do chifre, onde a gente quer que fique mais durinho. É bem legal colocar esses fiapos aí de lã. Eu sempre junto isso daí e misturo. Aqui eu sei que tá grande isso daqui, mas eu quis cortar um rabo assim bem grande, porque agora quando a gente rasqueia, a gente perde um pouco do tamanho dele. Como a gente não sabe quanto que vai perder, fiz assim. Então agora eu corto aqui. Ainda estou cortando um tamanho menor do que eu quero que fique, mas para ele não ficar com esse aspecto aqui de cortado, vou aqui rasquear mais um pouco, tá bom? Ele fica com esse aspecto aqui de desfiado, dá muito mais impressão de pelo mesmo, do que se ele ficar cortado. Olha só como fica bonito, olha. Tá vendo? Ele não fica com aquelas pontas de cortado, né? Fica muito mais bonito, tá? E agora, vamos dar mais uma caprichadinha aqui na maquiagem dele. Então vamos lá, gente, terminar aqui o nosso bafomé. Olha, eu tenho aqui agora um pincel que tem as cerdas curtas, olha, é um pincel de maquiagem, tá? Ele tem as cerdas curtas e durinhas, mas ele é bem macio, tá? Ele é bem macio. E aquele outro que eu usei que é maiorzinho também, tá? Então, com esse daqui, eu vou aqui no giz pastel preto e eu vou fazer o caminho daqui, ó. Deixa eu colocar do lado de cá que é melhor pra mim. Eu vou fazer o caminho aqui, ó, que eu já tinha feito. Por cima da linha, tá? Pronto, é isso aí, viu, gente? Assim que aqui tá super claro, porque eu precisei acender uma luz aqui, que aqui já tá ficando escuro. Mas eu vou fazer a finalização do vídeo com uma luz melhor, tá? E aí vocês vão poder ver melhor como é que está isso aqui. Tá super bonito ele. Parece assim que foi marcado aqui, né? Vou mostrar pra vocês na finalização com outra luz como ficou bonito. Bom, gente, e para terminar, só falta aprender as orelhinhas aqui do nosso bafomé. Essa daqui eu já aprendi, então eu queria mostrar pra vocês mais ou menos, tá? Como coloca, mais ou menos mesmo, porque vai depender da curvatura que ficou a sua aqui, tá bom? Olha, eu encostei aqui no chifrinho, olha só, tá? E fiz ela dar uma voltinha assim, olha, deixa eu mostrar de frente pra vocês como é que ficou. Tá vendo, olha? Ela fica não encostando aqui, mas assim, mas ela pode encostar também, porque não tem o menor problema isso daí, e vai depender mesmo da curvatura que ficou a sua. Essa curvatura vai depender de quanto você apertou ou deixou mais folgado os últimos pontos aqui, tá bom? Então agora eu vou costurar essa última aqui e está acabado. Eu vou marcar para vocês aqui quanto que ficou de distância aqui e tudo mais, tá bom? Mas o melhor parâmetro é esse aí que eu passei para vocês, no olhômetro mesmo, tá bom? Então, gente, como vocês viram, ele não é difícil de fazer, inclusive ele é muito fácil. Depois que você fizer o primeiro, a segunda receita você pega assim, fácil, fácil para fazer, tá? Quero dizer para vocês que esse meu eu fiz nessa cor porque eu tinha, já tá feito, né? Uma encomenda, e por incrível que pareça é para um menino de 5 anos, tá?
E como eu fiquei de dar aqui no canal para vocês, eu precisava mesmo fazer esse daqui, porque esse daqui é a receita básica de outros que eu pretendo passar aqui no canal para vocês, tá legal? Eu sei que vocês são mulheres super inteligentes, sabem que nada assim tão à toa, né? Eu sempre, quando eu passo alguma coisa diferente, eu tento completar com matérias lá no blog, que é pra gente não cair assim na ignorância de não saber o que que é, não é na ignorância do ser da pessoa, de estupidez, nada disso. É a ignorância do não saber. Eu acho muito importante a gente saber, pra gente se informar, tá? O Baphomet, ele não é nada do que a gente pensa que ele é à primeira vista. Então é bom vocês lerem lá, por favor, dê uma olhadinha lá, dê uma leitura, principalmente nos links que eu passei, porque o que eu passo ali é o resumo de alguns links, né? Vocês indo ao link, vocês vão poder entender melhor e conhecer um pouco mais dessa figura mitológica, porque ele é sim uma figura mitológica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E fiquem com Deus, sim. Sim, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.